Glória a Deus, aleluia, louvado e exaltado seja o nome do Senhor, daquele que reina para todos sempre. Queridos e amados irmãos, nessa noite, eu quero compartilhar uma mensagem com os amados irmãos, que se encontra no livro de João. Um homem chamado João, no qual era um dos 12 discípulos do Senhor Jesus. Homem este também, no qual recebe a revelação do livro do Apocalipse, dada por Deus numa ilha chamada Ilha de Patmos. Mas o que eu quero falar hoje aqui para os amados irmãos se encontra no livro de João, capítulo de número 8, versículo de número 44, que diz assim a palavra do Senhor: vocês são filhos do seu pai, o diabo, e querem satisfazer os desejos do seu pai. Ele foi o assassino quando começou, e não permaneceu na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele fala a mentira, está fazendo o que lhe é próprio, porque é um mentiroso e o pai da mentira. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Queridos, eu quero falar algo aqui nessa noite de verdade e mentira. Primeiro, falar da verdade. A verdade, ela entra no mundo por um ser. E qual foi a primeira vez que a mentira ela entra no mundo? Vou mostrar para os amados irmãos como que a mentira ela entrou no mundo. Livro de Gênesis, capítulo de número 2, versículo de número 16, eu vou falar para os amados irmãos qual foi a ordem de Deus dada ao homem no jardim do Éden. Deus, ele fala assim: Deus deu também esta ordem ao homem. Livro de Gênesis, capítulo de número 2, versículo de número 16. Deus, ele dá uma ordem ao homem, ou seja, Deus, ele fala uma verdade ao homem. Deus diz assim: Deus deu também esta ordem ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer à vontade, mas quanto à árvore do conhecimento do bem e do mal, e do que não comerá dela, porque no dia em que comer dela, você certamente morrerá. Essa é a verdade. Isso é algo que Deus estabelece para o homem e diz ao homem para que o homem possa fazer. Mas, no capítulo de número 3, eu vou te mostrar o ser, como que entrou a mentira no mundo. E quem foi esse ser? A serpente. A primeira mentira atribuída na terra, a primeira mentira lançada na terra pelo ser chamado Satanás, no qual ele usa a serpente em forma de serpente para mentir a primeira vez. Eu vou mostrar para os amados irmãos que se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 3, versículo de número 1. Diz assim: a serpente era o mais cauteloso de todos os animais selvagens. Deus havia feito assim. Ela disse à mulher: foi isso mesmo que Deus disse, que você não deve comer de toda a árvore do jardim? Então a mulher disse à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas sobre o fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: não comerás, não comerás, nem
toquem nele, o que contrário vocês morrerão. Então a serpente disse à mulher: vocês certamente não morrerão, pois Deus sabe que no mesmo dia em que comeres dele, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, sabendo o que é bom e o que é mal. Ou seja, a serpente lança mentira. Satanás, ele lança mentira no homem. E daqui começa o homem a mentir. A mentira entra no mundo. Queridos, eu quero falar para os amados irmãos aqui que nós temos que falar a verdade. E eu vou mostrar para os amados irmãos aqui que a mentira não faz parte de Deus. E a mentira, você mentindo, você não entrará no reino dos céus. Como? Vou provar agora para os amados irmãos. Livro de Salmos, capítulo de número 40, versículo de número 4, que diz assim: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoadores à mentira. Ou seja, Deus não se agrada de mentira. Deus não se agrada de pessoas que andam se mentindo. Porque Deus, ele é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. A partir do momento que aceitamos a Jesus, nós temos que andar na verdade, que é a palavra de Deus. Livro de Salmos, capítulo de número 52, versículo de número 3, diz assim: mas o mal antes que o bem, preferes mentir a falar retamente? Amas todas as palavras devoradoras, a língua fraudulenta. Ou seja, Deus não compartilha com a mentira, porque a mentira não faz parte de Deus e nem da sua palavra. Levantar falso testemunho contra o teu próximo, mentir contra aquele que está ao seu redor. Será que você está fazendo aquilo que Deus quer? E muitas vezes profere que serve a Deus, mas mentindo, levantando falso testemunho contra o seu irmão. Que Deus é esse que você serve? Talvez você está servindo a Baal, assim como Jezabel, manipuladora, mentirosa. Provarei mais uma vez para você que as escrituras sagradas não admitem mentira. Livro de Apocalipse, capítulo de número 22, versículo de número 15 ao versículo de número 16, que diz assim: fora ficarão os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Ou seja, os mentirosos não herdarão o reino dos céus, não entrarão na glória, porque Deus, ele não compactua com a mentira, porque a palavra de Deus, ela é a verdade. Se você anda na verdade, se você quer andar retamente com Cristo, para de mentir, para de falar falso testemunho, para de falar coisas horrendas contra o seu irmão. Diz a verdade, anda na verdade, porque o livro de João, capítulo de número 17, versículo de número 17, diz assim: santificai-vos na verdade, porque a tua palavra
é a verdade. Então, se você quer andar reto, fale a verdade, porque a palavra de Deus é a verdade. A única verdade é a palavra de Deus. A única verdade, o único caminho é andar em Cristo Jesus, que Jesus é a palavra, Ele é a própria verdade. João 17:17, santificai-vos na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Assim eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Fale a verdade, ande na verdade, pregue a verdade e fale a verdade, porque a palavra de Deus é a verdade. Assim eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.